do Outubro Rosa, que é a prevenção ao câncer de mama. Meu nome é Júlia Barbie, eu sou médica, ginecologista e obstetra, e é um prazer estar aqui compartilhando um pouco do nosso conhecimento e experiência com vocês. Bem, então hoje o nosso tema é a sua saúde. Seja muito bem-vinda a esse local, a esse espaço, onde você vai poder parar um pouquinho e refletir sobre os cuidados que você tem dado à sua saúde e o que nós podemos fazer para melhorá-la. Bem, então vamos lá, gente. Por que, afinal de contas, a gente para todo mês de outubro para falar sobre o câncer de mama? Porque o câncer de mama, ele afeta mais de 2 milhões de mulheres a cada ano no mundo. É o câncer de maior incidência no Brasil, nos Estados Unidos e, infelizmente, é a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres de todo o mundo. Lembrando que esse câncer não afeta apenas as mulheres. Até 1% dos casos acomete os homens. Por isso é importante que eles também estejam atentos aos sinais. Nós sabemos que a mortalidade por câncer de mama ela caiu drasticamente desde a década de 1980. E isso se deve à detecção precoce, aliada a avanços cada vez melhores no tratamento. No entanto, a gente sabe que ainda a prevenção é o melhor remédio. Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bem, afinal de contas, quais são os sintomas que as mulheres e também os homens devem estar atentos com relação ao câncer de mama? Então, o sintoma mais comum, o sinal mais comum, é o caroço, um nódulo na mama ou até mesmo o espessamento na pele. Alterações no tamanho, no formato da mama, na aparência, tudo isso devem ser sinais de alerta para nós buscarmos uma avaliação médica especializada. Outras alterações que podem surgir: uma ondulação na pele, vermelhidão, inchaço, modelo anormal pelo mamilo, principalmente se for apenas de um lado, apenas em uma mama. A gente sabe também que muitos desses sintomas se confundem com doenças benignas da mama. Por exemplo, você sabia que o uso de alguns medicamentos, como antidepressivos, podem fazer com que a mulher tenha a produção de uma secreção parecida com leite pelas mamas? E nada disso tem a ver com câncer de mama, mas esses são sinais de alerta. Não quer dizer que, caso você tenha algum deles, necessariamente é câncer de mama, mas é um sinal que você precisa já se agilizar e buscar uma orientação médica. A gente sabe também que muitos nódulos que aparecem nas mamas são benignos. Então, se aparecer um nódulo na sua mama, não se desespere. Busque realizar os exames e identificar exatamente o que está acontecendo e qual a causa daquele nódulo. Mas o meu recado principal para você aqui hoje é que os estágios iniciais do câncer de mama não apresentam sintomas. Ou seja, quando o sintoma do câncer de mama aparece, é que já não é um estágio inicial, às vezes ele pode estar um pouco mais avançado. E é por isso que a detecção precoce vai ser fundamental. Quero frisar também quem são as mulheres com alto risco do desenvolvimento do câncer de mama. Então, caso aquela mulher já tenha tido ela mesma um câncer de mama no passado, existe um risco aumentado de aquele câncer voltar. Então, esse é o primeiro grupo de alto risco. Quando a gente fala de história familiar de primeiro grau que teve câncer de mama, principalmente se foi em idade precoce antes dos 50 anos, já chama a nossa atenção. Familiar de primeiro grau, lembrando, mãe, irmã ou filha. Às vezes acontece de ter um histórico de várias mulheres na família com câncer de mama, não necessariamente familiar de primeiro grau. Então, isso também chama a nossa atenção. Mutações genéticas confirmadas, como por exemplo BRCA1, BRCA2, que nesses casos a gente tem alguém com câncer de mama na família que fez esse teste genético, veio positivo, e aí os outros familiares, né, as outras mulheres, principalmente da família, foram recomendadas a fazer também o teste genético.
Mas eu gostaria de lembrar um ponto muito importante. Apenas 10% dos casos de câncer de mama são hereditários. Os outros 90% dos casos são esporádicos na população. E é por isso que o rastreamento com os exames de imagem, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eles devem ser para todas as mulheres, não somente aquelas que tenham alto risco. O que a gente vai classificar como alto risco, a gente vai ter uma preocupação mais precoce. E a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre isso também. Um outro caso de alto risco é mulheres que foram submetidas à radioterapia do tórax em idade muito jovem. Sobre a prevenção. Não diziam os antigos que a prevenção é o melhor remédio? Pois bem, é isso mesmo. E a gente sabe que existe uma forma, na verdade, várias maneiras de a gente reduzir o risco do surgimento do câncer de mama. E esse é o mais importante. A gente chama isso de prevenção primária. É evitar uma doença antes do seu surgimento. Primeiro e a base de tudo, que é a base da nossa saúde e a base também da prevenção do câncer de mama, está aqui resumida nesse slide, que é a alimentação saudável. O nosso corpo é feito de células e as nossas células são feitas de nutrientes. E é por isso que a alimentação saudável, baseada em grãos integrais, em frutas, verduras, legumes e tudo aquilo que vem direto da natureza, vai fazer com que a gente tenha, sim, um melhor funcionamento das nossas células e uma maior prevenção a diversos tipos de câncer, incluindo o câncer de mama. O que nós devemos evitar? Nós devemos evitar o açúcar refinado, a farinha branca de uma forma geral, nós devemos evitar alimentos ultraprocessados, industrializados, que trazem em sua composição muitos aditivos químicos que não são saudáveis para o nosso organismo. Então, quanto mais a gente puder evitar os alimentos completamente ultraprocessados, aqueles empacotados, né? Então, assim, uma massa congelada, uma pizza congelada, uma bolacha recheada, um salgadinho, refrigerante, pães, massas, bolos feitos com uma farinha de trigo normal, tudo isso é reservado para ocasiões muito específicas e, se possível, até mesmo não consumir no seu dia a dia, porque tudo isso vai ter substâncias que não são alimentos ali, são produtos alimentícios que não vão fazer bem para o nosso organismo. Então, você quer prevenir o câncer de mama? Comece pelo prato, comece pela sua alimentação. E uma outra dica que eu dou para as mulheres é prestar atenção nas proteínas, porque muitas de nós mulheres temos dificuldade em ingerir proteínas de boa qualidade em todas as refeições. Muitas vezes a gente esquece e é muito importante. Então, sempre que você puder, além do almoço e do jantar, também nas demais refeições, incluir proteínas boas, proteínas magras, né? Ou carne vermelha, frango, peixe, ovos. Tudo isso vai melhorar o aporte proteico que a gente necessita para as nossas funções metabólicas basais, tá bom? Isso é muito, muito importante. E agora a gente vai para o segundo passo da vida saudável, que vai também atuar na prevenção do câncer de mama. São os exercícios físicos regulares. Gente, todo mundo sabe que se exercitar faz bem para a saúde. E aqui, notem a palavra que eu usei: exercício físico. É diferente de atividade física. Por quê? A atividade física é aquela atividade do dia a dia. Então, você saiu de casa, caminhou 2 quadras para pegar um ônibus. Isso foi uma atividade física. Você limpou sua casa, foi uma atividade física. No entanto, o exercício físico que a gente está conversando aqui é aquele programado, no qual você tem a intenção de se exercitar. E aí, diversas modalidades, a gente pode citar os esportes, lutas marciais, musculação, pilates, dança, aeróbico. Pode escolher qual modalidade você quiser. O mais importante é você não ficar parado.
E aí eu recebo sempre aquela pergunta: ah, doutora Júlia, qual a melhor forma, né? Quanto tempo que a gente deve se exercitar no mínimo para ter esses benefícios? Então, essa recomendação da Organização Mundial de Saúde é no mínimo 2 horas e meia por semana de exercícios físicos regulares. 2 horas e meia por semana, você pode dividir da maneira como você preferir. Pode ser 1 hora aqui, 1 hora no outro dia, mais meia hora no outro dia. 3 vezes por semana você já bateu a sua meta mínima aí de exercício. Para as mulheres após os 45 anos, a gente começa a ter um risco aumentado de osteoporose, de fraqueza óssea. E aí, o melhor exercício mesmo, ele é a musculação. Musculação. Gente, não briguem comigo, realmente é o que a gente sabe que vai fortalecer os músculos, evitar a sarcopenia, fortalecer os ossos, evitar a osteopenia, tá bom? Então, se a gente for eleger o preferido, seria a musculação. Ah, não gosto, não consigo. Posso fazer outras modalidades? Pode, mas tenha em mente de eventualmente acrescentar a musculação aí na sua rotina, tá certo? Então, isso tudo é fundamental. E uma vez a gente tendo sim uma alimentação saudável e se exercitando regularmente, é lógico que o controle do peso ele vai ser mais fácil. Então, quando a gente fala em risco para câncer de mama, infelizmente a gente sabe que mulheres com sobrepeso e obesidade, elas têm um risco aumentado sim de câncer de mama, por conta das alterações inflamatórias e que muitas vezes vem junto com esse estilo de vida que não está muito saudável, relacionado à alimentação, relacionado à inatividade física, todas essas coisas andam juntas. Então, manter um peso saudável também é muito importante para a prevenção do câncer de mama. E quando a gente fala das mulheres mais jovens que têm a oportunidade de amamentar, a gente tem inúmeros benefícios da amamentação para o bebê e para a mãe, e um deles para a mãe é a redução do risco de câncer de mama. Então, mais um grande motivo para a gente incentivar a amamentação das mulheres. E também, gente, é importante lembrar que não só fazer o que é bom, mas se afastar de toxinas e aquilo que faz mal para o nosso organismo. Então, por exemplo, o tabagismo, ele na verdade ele não combina com nada na nossa vida. Mas quando a gente está falando de prevenção de câncer de mama, esse assunto se torna ainda mais importante, porque as pessoas tendem a pensar que o tabagismo causa câncer de pulmão, câncer de garganta, sim, mas também outros tipos de câncer, porque são toxinas que vão atrapalhar a recuperação do DNA das nossas células, e aí a gente pode acabar tendo essas células tumorais, tá certo? Para quem tem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, às vezes ocasionalmente, a gente sabe que não existe dose segura do consumo de bebidas alcoólicas. Portanto, o ideal seria evitar totalmente. E isso também está relacionado ao maior risco de câncer de mama. E agora eu quero falar de um outro assunto que seria a detecção precoce. Então a gente já cuidou da nossa saúde, fizemos toda aquela parte inicial do nosso estilo de vida, mas agora a gente quer saber se realmente está tudo ok com a nossa saúde. Então a gente vai passar para os check-ups anuais. Falando especificamente da mama, qual é o primeiro passo para a detecção que a gente sempre fala e gosta de frisar, principalmente no Outubro Rosa? É o autoexame. Então, o autoexame ele deve ser feito pela mulher uma vez por mês, sempre que for possível, colocando uma mão atrás da cabeça, com a outra mão você vai palpar. Então, a mão direita vai palpar a mama esquerda, com a mão esquerda vai palpar a mama direita, sentindo com a pontinha dos dedos toda a superfície da mama, bem devagarinho, para conseguir identificar se tiver alguma alteração. E aí a gente recebe muito aquela pergunta, né? Ai, doutora, mas eu não sei como que é uma mama normal, eu não sei o que seria alterado. Bem, então vamos lá. Se você estiver acostumada com a textura da sua mama, todos os meses você sentir, e você sabe, não, isso aqui é a minha mama normal, tem aqui umas granulaçõezinhas que são as próprias glândulas mamárias, mas no restante é uma mama de aspecto uniforme. Se por um acaso aparecer um carocinho,
você vai conseguir identificar se ele for maior ali do que 1, 2 centímetros, tá certo? Então, o autoexame ele é importante. Porém, eu vou frisar isso aqui, autoexame não é suficiente. Ele é importante, porém não é suficiente. O que a gente vai precisar fazer todos os anos? A mamografia, tá? Então, a mamografia, gente, é um exame que salva vidas. Não tem porquê a gente deixar de fazer um exame que é uma vez por ano apenas, tá? A partir dos 40 anos é a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia e a gente sabe que esse rastreamento a partir dos 40 é para todas as mulheres. Qual a exceção a essa regra? Aquelas mulheres de alto risco que eu conversei lá atrás. Então, se aquela mulher tem vários casos de câncer de mama na família, ou mesmo que não sejam vários, um caso de câncer de mama numa mulher parente de primeiro grau, a gente pode precisar mudar esse rastreamento. Como que a gente faz esse cálculo? Então, por exemplo, vamos supor que a minha irmã tivesse tido câncer de mama com 45 anos. A gente vai diminuir 10 anos dessa idade. Então, o meu rastreamento se iniciaria com 35 anos, com mamografia anual. Então, de 40 baixaria para 35. Nesse exemplo que eu dei hipotético, no caso de ter uma familiar de primeiro grau com câncer de mama com 45 anos, tá? Então, essa é a regrinha geral que a gente usa, lógico que pode ser individualizado conforme a característica da mama, conforme esse histórico. Então, isso deve ser também conversado com o médico, tá? Mas essa recomendação geral, sempre que for possível fazer junto com a mamografia, a ultrassonografia de mamas também é um exame bem-vindo. Mas caso não seja possível, o rastreamento com mamografia, ele é sim, é um rastreamento universal aceito e validado para o diagnóstico precoce do câncer de mama. O que não pode é o contrário, a pessoa falar assim, o ultrassom é um exame mais tranquilo, a mamografia é um exame um pouco mais desconfortável, então eu vou substituir, vou fazer só o ultrassom. Isso, infelizmente, não pode, tá? Porque o ultrassom, ele não vai ter a capacidade de detectar as microcalcificações, que é o que a gente precisa ver na mamografia quando elas estão presentes, tá? Então, rastreamento, se possível, ultrassom com mamografia, se não for possível, apenas a mamografia já é suficiente. E aí, eu trouxe aqui para vocês uma imagem de uma mamografia. E eu vou contar essa história dessa mulher aqui para vocês. Então, essa é uma mulher que eu conheço, cuja história acompanhei de perto. E um belo dia, eu conversando com ela, eu perguntei assim, vem cá, quando foi que você fez sua última mamografia? Cadê o exame do ano passado? E aí, ela tentou desconversar e tal, mas no fim eu descobri que não tinha feito. E eu falei, não, gente, não é possível, tem que fazer mamografia, vamos lá, fiz o pedido e tal. Foi agendado e rapidamente foi feito esse exame na mesma semana que eu conversei com ela. E aí foi identificada essa alteraçãozinha ali. Então vocês vejam, né? A gente está com uma imagem aqui em grande aumento, marcada, o que a gente chama de microcalcificações, tá? Nesse caso eram microcalcificações suspeitas. O médico que laudou essa mamografia, ele deu como BIRADS 4 a classificação. Então, era realmente uma suspeita de câncer de mama. Essa mulher, ela foi submetida a uma biópsia, porque o diagnóstico de confirmação nunca é por meio do exame de imagem apenas. Ele é, sim, por meio de uma biópsia. Então, essa mulher foi submetida a uma biópsia, que a gente chama de mamotomia. Foi retirado um pedacinho bem pequenininho ali daquele local onde estavam as microcalcificações e mandado aquilo para o laboratório e veio que realmente era um câncer de mama. Era um estágio muito inicial do câncer de mama, mas ainda assim foi necessário fazer uma cirurgia para remover toda aquela partezinha do tecido que estava acometida. Não removeu toda a mama, muito pelo contrário, né? Preservou a mama, foi só realmente a partezinha que estava alterada. E depois foram necessárias diversas sessões de radioterapia. Nesse caso específico, para esse tumor específico, não precisou fazer quimioterapia, tem outros casos
onde ela é necessária, né? Cada tipo de doença é de um jeito. E agora a gente já está passando aí de 6 anos disso aconteceu. E eu estou contando para vocês a história da minha mãe. Né? No caso, a pessoa que ficou no pé dela para fazer o exame fui eu mesma, porque eu penso assim, gente, às vezes a gente se preocupa, né? Vem agora final de ano, se preocupa, o que eu vou dar de presente, o que eu vou fazer de ceia, o que eu vou fazer. Mas às vezes a gente não se preocupa em olhar e ver se a pessoa está bem de saúde, se os exames estão em dia. Porque às vezes você dá um exame de presente, vai salvar a vida daquela pessoa, enquanto que outras situações não iriam ajudar tanto, né? Então, só uma reflexão aqui para vocês, né? Infelizmente, ninguém está livre, pode acontecer com qualquer mulher, mas a gente precisa sim, quando tem esse diagnóstico, fazer o mais precocemente possível o exame para detectar, né? E hoje a gente agradece por ter tido feito a mamografia tão precoce que detectou bem no comecinho e foi um tratamento, lógico, um tratamento desconfortável, mas foi um tratamento muito mais tranquilo do que poderia ter sido se tivesse avançado mais, tá bom? Então esse é o meu recado final para você que está aqui me assistindo até agora. Cuide de você. Não existe ninguém mais preciosa na sua vida do que você mesma. Não pode existir. Então, se olhe no espelho, se ame, se valorize, faça seus exames, faça seus exercícios, cuide do bem mais precioso que nós temos, né? Depois da nossa alma, que é o nosso corpo. Então, gostaria de deixar esse recado aqui. Obrigada por terem acompanhado aqui essa gravação comigo e deixo meus contatos aqui de redes sociais, caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida lá pelo direct do Instagram, a gente está à disposição. Até mais!